Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Eduarda e hoje então a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o mangá Monster nessa edição relançada pela Panini. Eu faço então uma análise de todos os volumes que a Panini está lançando nessa edição de luxo. Serão 9 volumes, 9 vídeos, esse é o terceiro. Se você não viu os dois primeiros, vou deixar aqui em cima ou vai aparecer aqui do lado, dá uma procurada, porque vale a pena conferir. É cheio de spoilers, então eu recomendo que você fique aqui só se você já leu o terceiro volume de Monster. Se não, leia, depois volte aqui. Se você já leu, bora pro vídeo. Esse vídeo em especial tá muito comprido, porque eu sinto que aconteceu muita coisa. Mas eu tenho muito mais comentários sobre coisas que aconteceram. Esqueci o ar ligado. Mas eu tenho muito mais comentários sobre os acontecimentos do que propriamente algumas observações que eu fiz sobre a trama. Eu tenho 2 observações só. Então a maior parte do vídeo eu não vou dar minha opinião, eu só vou contar o que aconteceu. Pelo menos nesse volume aqui, porque eu achei ele bizarramente comprido. Então vamos lá. O terceiro volume vai começar então com uma cena muito intrigante de um psicólogo entrevistando um serial killer acusado de matar algumas mulheres. E é muito no estilo Mindhunter, assim, a cena, né? Porque ele está estudando o serial killer para sua tese de doutorado, se eu não me engano, ou para alguma pesquisa. E eles estão então comentando sobre o estilo de vida das vítimas escolhidas por esse serial killer chamado Peter Jungers. E como existe uma vítima que ela destoa das outras, né, do estilo de vítima que o Jungers costumava escolher. Esse psicólogo, que se chama Dr. Gillen, ele foi colega do Tema na faculdade de medicina, o que faz com que o próprio Tema vá atrás dele em busca de alguma orientação, em busca de, enfim, responder algumas questões que ficaram pendentes do primeiro volume, como, por exemplo, o fato do Tema ter chegado à conclusão que existem 2 Johans e não só um. Então ele vai falar com um profissional da área. Além disso, ele leva também as mensagens que o Johan deixou, com o intuito de buscar algumas respostas. O Dr. Gillen, então, ele lê as mensagens do Johan e, na opinião dele, né, na opinião baseada só naquelas mensagens, pode se tratar de um caso de múltipla personalidade, como é o que estava sendo discutido no volume anterior. Depois que eles se despedem, o Gillen vai até a polícia com o intuito de entregar o Tema e dizer para eles bolarem um plano para capturar o Tema, porque ele é um criminoso procurado. E depois disso, o Jungers, esse início ele é alternado, né? São coisas alternadas que acontecem. Ele manda o Gillen ir até a casa da vítima mais diferente dele, né? Uma senhora de 52 anos. Ele vai até lá e descobre algumas coisas perturbadoras. Gillen, então, ele vai ao porão da casa dessa senhora e ele encontra um altar do Jungers com essa senhora assassinada. Parece muito que eles são mãe e filho, tem até uma boneca assustadora que o Jungers fala que fazia parte da infância dele e que ele achava que aquela boneca observava ele. E daí você fica, nossa, perturbador, né? Ele teve uma infância difícil, provavelmente essa velha era abusiva. Mas tem um problema, porque a mãe do Jungers morreu há muito tempo e não foi assassinada por ele. Ou seja, essa senhora não é a mãe dele, mas ele acredita que sim. E aí, o Gillen, mexendo mais no material que tem no porão, ele percebe que as fotos foram adulteradas e que, na verdade, foi colado o rosto do Jungers novo no lugar do espaço que tem as fotos desse menino, que é uma outra criança que foi filho adotivo dessa senhora. E o Jungers só foi levado a acreditar que ele tinha sido filho dessa senhora e que ela merecia morrer. E essa cena que eu acabei de mostrar pra vocês, das fotografias com o rosto do menino recortado e a legenda "Quem é você?", eu acho que ficou muito simbólica, assim, porque nós também queremos saber quem é o Johan, o que ele está fazendo, por que ele faz o que faz. Ao encontrar essas evidências, ele acaba tendo que admitir que o Tema não é maluco. O Gillen decide, então, ajudar o Tema a escapar do plano da polícia que ele mesmo montou ali. Mas antes disso, eles vão conversar sobre o que o Gillen descobriu. E assim, o Gillen, então, ele fala pro Tema que, depois que o Johan atingiu a maioridade, ele parou de matar. Então, o Gillen sugere que o Johan parou de assassinar pessoas porque ele encontrou uma família ideal e que agora ele está com essa família. Por isso que ele parou de assassinar todos os outros pais por onde ele já tinha passado. Ele também se questiona por que o Johan estaria tentando apagar o passado dele dessa forma. E a conversa deles é bem curta, o Tema consegue fugir, eles se separam.
e a história segue. Tem um capítulozinho que é um capítulo mais de respiro, digamos assim, em que o Tema e o Dieter, né, a criança, eles acabam conhecendo um casal que está viajando pela Alemanha. Eles dão carona pro Tema e pro Dieter, e é aquele capítulo que foi feito para você gostar do Tema ainda mais, porque através do casal você consegue enxergar como o Tema é uma boa pessoa, como ele está lá para ajudar os outros, como ele é altruísta, como ele não abandona as pessoas. Tanto que o carro do casal quebra no meio do caminho, ele consegue uma carona até a próxima cidade, ele fala que ele vai voltar para buscar gasolina. O senhorzinho do casal, ele fala que ele não vai voltar e o Tema volta a pé com um galão de gasolina para eles conseguirem chegar até o destino deles. Então, assim, é um daqueles capítulos que faz você gostar do tema. E aí os próximos capítulos vão, então, focar num detetive chamado Michael, que lá no primeiro volume tentou sequestrar o Tema e a Nina naquela noite em que eles assassinaram os pais adotivos da Nina. E aparentemente ele tá muito bem de vida, ele entrou pra uma organização criminosa, ele recebeu muito dinheiro, então ele tá muito bem, ele tem um guarda-costas chamado Roberto, tá casado, tem um enteado, ele tá tentando seguir com a vida. E enfim, um belo dia, então, por conta de um descargo de consciência, alguma coisa assim, ele contrata um detetive e pede pra ele descobrir mais coisas sobre a Nina e o Tema. Esse detetive, quando ele chega na mansão dele para contar o que ele descobriu, ele acaba sendo assassinado pelo Roberto, o guarda-costas dele, e a Nina também está lá. Então eles discutem um pouco, a Nina consegue fazer com que o Michael saia de casa sob a mira de uma arma, ela tá ameaçando ele. Eles roubam a pasta do detetive que tá morto, porque aparentemente o detetive foi assassinado porque ele descobriu coisas demais. E aí, no meio do caminho, então, eles vão parar e vão ter uma conversa que vai ser, enfim, uma conversa sobre perdão, seguir em frente. Porque, querendo ou não, é uma situação muito complicada. Aquele homem matou os pais da Nina, né? A Nina, em tese, tem muitos motivos pra matar ele, porque ele acabou com a vida dela, né? Ele participou desse acontecimento que é acabar com a vida dela. E aí acontece que esse cara, o Michael, ele acaba entendendo a posição da Nina. Porque agora ele tem pelo que se preocupar. Ele tem uma esposa, ele tem um filho que ele ama. Então ele acaba entendendo, a Nina fica balançada de certa forma, porque ela não quer atirar na pessoa por mais que ela odeie ele. Ela é uma boa pessoa, a Nina, então ela queria entregar ele pra polícia, na verdade. Mas enfim, acontece então que o Roberto liga pro celular do carro, porque existiram carros que tinham um telefone acoplado neles. O Roberto liga pra eles e manda eles voltarem, porque ele tá então com a esposa e o filho do Michael como reféns na casa. Ele pegou eles de refém, só que ele não fez isso como um alarde, ele tava tipo, só ligou pra falar: estou com a sua esposa e seu filho aqui, eles chegaram do mercado, sei lá. Eles retornam até a mansão, o Michael entrega a mala e aparentemente fica tudo bem. A Nina é levada sob o pretexto de encontrar o Johan, porque eles falam que vão levar ela até o Johan. O problema é que essas pessoas querem matar a Nina, porque ela quer matar o Johan, né? Então o Roberto manda, mata essa menina aí. Só que quando a Nina tá prestes a ser assassinada, o Michael aparece e salva ela. O problema é que no meio dessa situação ele leva um tiro e é muito triste, porque você vê uma cena em que ele promete pro filho dele em que ele vai voltar e levar esse menino pra pescar, e infelizmente isso não vai poder acontecer, porque houve então a redenção do Michael, né? Bem triste esse momento. E aí troca o capítulo então para uma parte do mangá que eu fiquei assim, ó, me deu raiva. Eu não lembro de ter sentido isso da primeira vez, sabe? Eu fiquei com raiva. Porque, ai, que homem nojento é o Lung. O Lung é muito insuportável, gente. É muito chato. Nossa. O Lung, então, ele bola um plano pra atrair o Tema até a cidade. Ele está investigando um caso de assassinato de um casal de meia idade. Ele pede para os jornais divulgarem o caso como se fosse os assassinatos do Johan, como forma de atrair o Tema até lá, porque a teoria do Lung é que o Tema, ele, na verdade, tem uma outra personalidade, que é a personalidade assassina, que ele chama de Johan, e que o Tema é a personalidade boa e que ele investiga os assassinatos que a parte má comete. Assim, ó, em outra história isso seria sensacional, mas nesse caso a gente sabe que não tem nada a ver, que o Johan existe, né? Ou será que não? Ou será que é um delírio coletivo de todo mundo? Não sei.
E aí, então, ele usa esse caso, ele sabe que quem matou esse casal de meia-idade foi o sobrinho deles, como forma de ficar com a herança, mas ele não tá nem aí pra esse cara, pra esse sobrinho. Tanto que ele dispensa ele várias vezes. E fala, não é você o assassino, a gente sabe, foi investigado. E esse cara, esse sobrinho desse casal assassinado, ele fica meio assim... Então tá, né? Ele fica estranho. Ele fica bem, bem estranho. Uma coisa que eu gosto nesse mangá, não, nessa parte do mangá, é que o Lung, ele claramente, assim, tem um jeito de pensar que é muito parecido com o tema. Porque se você pega, por exemplo, o momento em que o Lung chega na cena do crime, qual é? O método que ele usa pra deduzir algumas coisas do crime é a mesma coisa que o tema faz. Então eles pensam muito parecidos, né? Eu achei isso engraçado, né? Porque eles seguem os mesmos passos e chegam na mesma conclusão, que foi: o assassino não é o Johan, né? Não, no caso, o tema acha que não é o tema acha que não é Johan e o Lung acha que não é o tema, porque foi um assassinato passional e todos os outros assassinatos dos casais de meia-idade tinha sido uma coisa mais fria. Né, uma coisa mais distante. E aí, né, nesse momento que o tema tá lá, então, investigando o assassinato por conta própria, o Lung chega na casa, porque ele pediu pra vizinha avisar caso esse homem asiático, o tema, aparecesse na vizinhança. E aí rola o conflito. E assim, ó, do nada, do absoluto nada, surge o sobrinho daquele casal assassinato e dá um tiro no Lung. Mas assim, ó, foi muito aleatório. Na verdade, eu acho que ele não dá um tiro, eu acho que ele esfaqueia, né, gente? Enfim... Mas ele machuca o Lung gravemente e o Lung fica, tipo, pistola e dá um tiro na perna dele, porque ele fala, cara, não me atrapalha, eu tô atrás do louco aqui, por favor, sabe? E vai atrás do tema. O tema aproveita essa distração que esse menino fez pra ele e foge. Então, ele chega no carro, e é uma cena muito engraçada, na verdade. O tema tá dentro do carro ali, no motorista, tentando ligar, porque obviamente o carro não ia funcionar nesse momento. Chega o Lung lá atrás, no vidro de trás, e faz assim, e fica olhando pro tema. Aí do nada o Lung cai. E o tema fica tipo... Preciso ajudar, né? Porque eu sou o protagonista, eu sou muito legal. Eu vou ajudar todo mundo, mesmo as pessoas que querem me prender. E é isso que ele faz, né? Ele fala que ele vai levar o Lung até o hospital. Mas nesse meio tempo, eles param num armazém. Porque o Lung, que tava desacordado, ele foi colocado dentro do carro do tema. O tema tá indo pro hospital e o Lung meio que acorda e algema ele. E eles têm que parar no armazém. E aí é um momento que você fica... Mas tema, por favor, deixe esse desgraçado morrer, porque eu não aguento mais. O tema tá lá, falando pro Lung, cara, eu preciso te levar no hospital, senão tu vai morrer. E o Lung fala, admite os assassinatos. O Lung tá segurando uma arma, a pistolinha dele lá, tá apontando pro tema. O tema tá algemado. O Lung tá sangrando, ele vai sangrar até morrer. E a coisa que ele mais se preocupa é no tema admitir que fez os assassinatos, né? Que ele é o autor dos assassinatos. E o tema fala, cara, eu não posso admitir uma coisa que eu não fiz, porque eu não fiz. Tô te dizendo, faz tempo. Inclusive, parece que tu não tá me escutando. E o Lung, eu sei que foi tu, eu nunca erro. Eu sou perfeito, eu nunca erro. Idiota. E aí eles ficam nessa ladainha até o Lung desmaiar, porque o tema fala, bom, tu vai desmaiar em algum momento, a tua pressão sanguínea vai cair muito por causa da perda de sangue, e eu tenho que te levar pro hospital agora. E o Lung fala que não quer, e daí ele desmaia, e aí o tema faz o que ele tem que fazer, ele deixa o Lung no hospital, faz os primeiros socorros, deixa ele no hospital, vai embora e salva o Lung. Só que nesse momento eu queria muito que ele tivesse deixado o Lung morrer, porque o cara chato. Nesse momento me deu raiva, porque, cara, do que adianta o Lung tá certo se ele não ia estar vivo pra provar que ele tava certo? Claro, eu entendo essa mente do Lung, é muito parecido com o Sherlock Holmes, que ama estar certo, né? O Lung ama estar certo, porque ele geralmente tá certo, né? De acordo com ele, ele nunca erra. Então, assim, eu entendo essa característica do Lung, mas é uma característica que me irrita como leitora e como pessoa também, porque é insuportável encontrar alguém na sua vida que simplesmente não admite estar errado. Então, assim, ó, pegou no meu íntimo esse momento, assim, que eu não lembrava de ter sentido tanta raiva da primeira vez que eu vi o anime. Enfim, continuando. O Lung acorda, primeira coisa que ele pensa, vou começar a fisioterapia na bolinha aqui, ó, pra ir atrás do tema, porque é muito legal correr atrás de pessoas como o tema. Ele ainda tá convencido que o tema é o Johan, né, e é o autor dos assassinatos. E o próximo capítulo, então, ele foca na Eva, que tá numa situação lastimável. Ela foi presa por vadiagem,
porque ela simplesmente bebeu até não se lembrar mais de quem era e ficou dormindo na calçada. Então ela foi presa e quando ela sai ela passou a noite na cadeia, na verdade, ela não foi presa, né, gente? Ela tava na delegacia. E quando ela acorda e é liberada pelos oficiais, ela percebe que sumiu uma coisa importante da bolsa dela. Quando ela volta pro hotel onde ela tá hospedada, ela percebe que também estavam procurando alguma coisa no quarto dela. E aí você fica, bom, a Eva tá na merda, ela vai ter que se prostituir pra conseguir viver, porque ela simplesmente não tem mais dinheiro, ela gasta tudo em bebida, em cigarro, porque ela tem muitos problemas psicológicos e ela acaba descontando na bebida e no cigarro porque ela simplesmente não tem como suprir essas demandas emocionais. Até que aparece o Roberto e se oferece pra levar ela pra almoçar ou pra jantar, agora não lembro. Mas a questão é que conversa vai, conversa vem, o Roberto então leva ela pra beber e eles voltam pro quarto, que eu acho que é do Roberto, e aparentemente parece que vai rolar alguma coisa ali, mas do nada também o Roberto pega a Eva pelos cabelos, então um tapa nela, alguma coisa assim, ele bate nela. Ele agride ela, pedindo pelas fotos do Johann, porque aparentemente ela tem fotos do Johann. É aí que a gente descobre que a Eva, na verdade, viu o Johann há 1 ano, naquela noite que ele assassinou aquele arrombador de portas, e o Tema acabou descobrindo que, na verdade, ele salvou uma criança que se tornou um serial killer. E aí ela chantageia o Roberto e fala que se ela morrer, as fotos vão ser perdidas pra sempre, ou elas vão ser enviadas pra alguém, enfim. E aí o Roberto fala, tu quer matar o Tema? E ela fica tipo, E o Roberto fala, eu vou te levar até ele. E ele leva a Eva até o Tema. Troca de cenário, então, nós vemos o Tema cuidando de uma pessoa que se revela um ex-criminoso que cuidava, então, de um banco no submundo do crime. Então ele tem muito dinheiro, mas ele perdeu muita coisa também, amigos, família, tudo foi assassinado, todos foram assassinados. E aí o Tema salvou ele, só que a gente não sabe qual é a circunstância. A gente só sabe que o Tema salvou esse cara. Ele comentou que quando ele cuidava do dinheiro do submundo, havia uma organização criminosa e que ela foi criada por um menino de 15 anos. Só que essa organização terminou porque em determinado momento o líder dela desapareceu e os membros começaram a lutar até a morte entre si pelo poder da organização. E isso acaba despertando o interesse do Tema sobre essa organização e quem foi esse menino de 15 anos que fez tudo isso e que ficou simplesmente observando enquanto esses membros assassinavam uns aos outros. E fala que o que ele tá procurando provavelmente está em Munique, né? E isso foi uma das coisas que me incomodou um pouco nesse volume, mas eu falo no final do vídeo. E aí, o Roberto, ele leva a Eva é ótimo, né? O Roberto leva a Eva até essa propriedade desse ex-criminoso onde o Tema está. E acontece uma coisa ali que o Roberto assassina um dos guarda-costas desse criminoso, o Dieter vê, e depois disso, o Roberto dá a arma para Eva ir assassinar o Tema, porque é muito conveniente para eles que a Eva assassine o Tema, porque o Tema tá atrás do Johann. Então, se o Johann morrer, melhor para eles. Só que a Eva, ela não consegue, ela acaba traindo o Roberto e leva um tiro. O Dieter, que tá ali perto, que vê tudo isso, ele vai ajudar a Eva, fala que não pode abandonar ela de jeito nenhum. Eles têm uma conversa um pouco interessante sobre os sentimentos da Eva com o Tema, enquanto ela tenta proteger, né, se proteger e proteger o menino do Roberto, que tá em algum lugar da mata, armado, esperando pra matar o Tema. Conversa vai, conversa vem, o sangramento da Eva acaba sendo muito severo, ela desmaia, mas não antes de ver o Tema se aproximando. A próxima cena que a gente tem é ela almoçando com esse ex-criminoso. Acaba sendo uma cena bonita, porque ele fala que ela não lembra mais como é sentar numa mesa e ter uma refeição com alguém, né, no sentido de um amparo emocional e familiar, de certa forma, né, um ambiente seguro. O Tema, depois da informação que ele recebe desse ex-criminoso, que ele salvou de a gente não sabe o que, ele parte para Munique e aí troca o cenário. Agora a gente vai entrar no momento que vai deixar o gancho pro volume 4, que é então um senhor que tá ouvindo um menino, um rapaz, lendo pra ele, né? Aparentemente ele tá lendo em latim, só que esse menino lê muito mal, então esse senhor dispensa ele. A gente descobre que esse senhor é o senhor Hans, e ele é, tipo, muito rico. E esse rapaz que tava lendo pra ele é o... como é que é? Carl. É o Carl.
E ele acaba conhecendo a Lottie, que é uma pessoa que, enfim, investiga muitas coisas, ela gosta de investigar, fazer o jornalismo dela. E ela acaba descobrindo, então, que o Carl, ele tava naquela cidade, estudando naquela cidade, porque ele tava atrás da mãe biológica dele, a Margot Langer. Porque ela desapareceu, ela mandou ele pra outro lugar quando ele era muito pequeno e agora ele tá procurando por ela. Só que, aparentemente, ela morreu. Então, como a mãe morreu, ele tá atrás do pai. Ele tá lendo pro Sr. Hans porque, aparentemente, ele contrata rapazes pra ler em latim pra ele, que é uma coisa, né, meio creepy, mas tudo bem. Só que a Lottie, ela sabe que tem um outro apelido pro Sr. Hans, que é o Vampiro de Bayer, porque ele sai, às vezes, de noite, de madrugada, tipo 2 da manhã, e vai pra um lugar que as pessoas não sabem qual é. Então ela olha pro amigo dela, o Carl, e fala, vamos atrás da onde o Sr. Hans vai de madrugada. Eles falam, vamos. Eles descobrem que é uma casa noturna. E quando eles entram lá, eles se deparam com a dona do bordel. Ela fala que ela é a Margot Langer. O Carl fica tipo, não, você não é a Margot Langer, porque é minha mãe morreu. E ela fala, não sou mesmo. E você tá extorquindo o Sr. Hans, então, eles falam. E ela fala, não tô, porque ele sabe também que eu não sou a Margot Langer. Mas ele vem aqui e me traz dinheiro. Por que o Sr. Hans faria isso? E ela explica, então, que é por causa de remorso. Que ele tem muitos arrependimentos da vida e que, como ele é um homem que lida com dinheiro, ele não sabe outras formas de se redimir. Então ele simplesmente dá dinheiro para as pessoas. E ele dá dinheiro para ela para compensar as coisas que ele fez com a Margot. E que ele tá atrás, então, do filho dele. Porque ele teve um filho com a Margot Langer. Porque ninguém sabe onde esse filho tá. E é aí que o Franz não. Que o Carl percebe que ele pode ser o filho do Sr. Hans. E a Lottie fica, cara, você é o herdeiro da fortuna. E ele fica, eu não me importo muito com o dinheiro e tal, eu só queria descobrir sobre o meu passado. É nesse mesmo encontro com essa dona do bordel que eles descobrem que tem um outro rapaz que tá falando que ele é o filho legítimo do Sr. Hans. E o Carl fica tipo, não... Quem é esse cara? A dona do bordel responde que não sabe quem é, mas que é o rapaz da quinta-feira. E a primeira coisa que você pensa é o Johann, que tá fingindo ser o filho desse cara pra pegar o dinheiro dele, porque ele precisa do dinheiro pra fazer sei lá o que ele quer fazer. E aí a Lottie e o Carl decidem, nós vamos no apartamento desse cara da quinta-feira e vamos peitar ele, vamos dizer qual é a tua. Aí eles vão lá, né, ela descobre onde ele mora, eles vão lá e quando eles chegam lá, ele cometeu suicídio. É uma cena bem impactante, assim, porque o autor pinta tudo de preto. Ele não mostra em nenhum momento, assim, a cena explícita, sabe? É uma cena forte de qualquer forma, mas é uma boa cena, narrativamente falando. E aí muda o cenário, a Lottie e o Carl estão conversando, até que, inocentemente, chega o nosso caboclo, o Johann, e cumprimenta eles. E é aí que nós descobrimos que o Johann é o rapaz da sexta-feira. Gente, eu achei esse um pouco plot twist, sabe? Porque o rapaz que tirou a própria vida, ele tava todo pintado. Então você fica tipo, cara, na minha cabeça era o Johann. Será que o Johann se matou? Só que não, o Johann nem era o rapaz da quinta-feira, ele era o rapaz da sexta-feira. Então o autor fica tipo, te enganei. Vai se encaminhando pro final do volume, troca a cena de novo e nós temos um psiquiatra, um psicólogo, conversando com um detetive sobre, então, o suicídio desse rapaz. Esse detetive foi contratado pelo Sr. Hans para investigar a vida desse rapaz que tirou a própria vida. E ele acha tudo muito estranho, né? Ele volta na cena do crime, investiga e ele acaba achando um papel que parece ser uma nota de suicídio, mas ele chega à conclusão que não é, que na verdade foi copiado de um livro de espanhol, de poesias, e que daí parece que foi uma nota de suicídio, mas não foi. Então ele pensa que o rapaz foi assassinado. Tem uma cena interessante entre o Johann e o Carl. É uma cena que fica no alto do prédio. E é uma cena muito interessante porque o Carl, ele fala sobre os temores, o que ele tá sentindo com o Johann. E é uma cena que não mostra o rosto do Johann, enquanto ele escuta o que o Carl tá falando, assim, ó. A partir daqui, o Johann vira de costas e ele não aparece mais de frente, até ele se virar e ele estar chorando pelo que o Carl contou pra ele. Essa é uma cena muito intrigante pra mim, assim. A gente não sabe exatamente se o Johann tá chorando de verdade ou não. Eles estão conversando sobre como as luzes vão se acendendo à medida que a noite chega e as famílias vão se reunindo dentro
das casas pra jantar, pra conviver. E o Carl fala que ele sempre sonhou com isso. É uma cena um pouco assim tensa, sabe? Porque parece que o Johan vai empurrar o Carl de lá de cima, vai matar o menino. E aí você fica tipo, meu Deus, mas não, na verdade ele tá chorando. Então às vezes eu penso sobre isso, mas vai ser uma coisa que eu vou comentar lá no capítulo 4. Enfim, o volume vai se encaminhando pro final. A gente tem uma cena em que o Johan faz uso do charme dele pra enganar o Sr. Hans, fazendo ele ver uma coisa que não está lá. Então a gente tem um vislumbre assim do poder de persuasão do Johan, que na verdade é a famosa mentira, junto com muito carisma. O volume acaba terminando então com aquele detetive contratado pelo Sr. Hans, descobrindo com a dona do bordel, a Margot Langer, que o rapaz da quinta-feira, ele não veio sozinho ao encontro dela. Ele estava acompanhado de um rapaz loiro e muito bonito. E aí termina o volume. Cara, aconteceu muita coisa nesse volume. Acho que só 2 momentos assim que eu fiquei um pouco incomodada. A coincidência muito conveniente pro tema, que foi ter encontrado aquele ex-criminoso que cuidou do banco do submundo e também tinha informações que interessavam a ele, que iam levar ele até Munique, sabe? Eu achei muito conveniente pra ele isso. Pareceu um pouco, não vou dizer preguiça narrativa, mas é que como ele simplesmente encontrou esse cara, esse criminoso, por um acaso, me pareceu, assim, ficou meio ruim, assim, ficou meio muito conveniente. Então isso foi uma coisa que me incomodou um pouquinho. A outra coisa que me incomodou, mas daí eu não é uma coisa muito grave, assim, porque é uma coisa da narrativa, não é nada demais, foi a questão do psicólogo, no final do volume, que estava falando com o detetive, fazer diagnósticos baseados em fotos. Gente, se você gosta do canal do Metaforando, você sabe, não se analisa a foto, tá? Isso foi uma liberdade narrativa que o autor tomou, que eu não gostei, eu não gosto, assim, que eu acho que fica muito inverossímil você olhar pra uma foto e falar, essa pessoa tem esquizofrenia, sabe? Não dá pra diagnosticar alguém assim. Não é uma coisa que, enfim, me incomoda muito, sabe? Mas eu só tô querendo, enfim, desabafar aqui, o vídeo é meu, eu posso falar isso, sabe? Que eu achei meio ridículo, assim, você ter uma foto e falar, não, esta pessoa jamais cometeria suicídio. Cara, não tem como saber, sabe, se uma pessoa ia cometer ou não suicídio por conta de uma foto da pessoa, sabe? Então foi essa outra bobagem, assim, que ficou... Ai, ficou, assim, incomodando um pouquinho na cabeça, deu tilt. Mas acho que era isso, assim. Foi um mangá que aconteceu... Um mangá não, foi um volume que aconteceu muita coisa, mas eu gosto bastante. Eu sinto que as coisas não foram tão impactantes dessa vez. A gente passou grande parte do volume sem o Johan, né? Só falando sobre o Johan, pra no final ele aparecer. Então agora a gente vai ver ele em ação. Mal posso esperar pro 4º volume. Gente, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Por favor, se você gostou do vídeo, comente, curta. Esses vídeos dão trabalho, então se você puder, enfim, dar uma força aí. Se você for comprar o volume de Monster ou qualquer outra coisa pela Amazon, considere fazer isso com o link que eu vou deixar aqui na descrição, porque fazendo isso você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero você no próximo vídeo de Monster. Tchau, tchau.